pessoal, tá começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre a prevenção ao suicídio, que recebe neste mês de setembro a campanha Setembro Amarelo, que traz mais informações e debates importantes sobre esse assunto. Ao meu lado, a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia aqui da Unifev, a Carol Ramparian. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e espero que esse bate-papo possa, de alguma forma, ajudar um dos nossos ouvintes. É isso, né? Então, já vamos começar o nosso bate-papo. Carol, o que exatamente leva uma pessoa ao ponto de pensar em tirar a própria vida? Pois é, essa é uma pergunta que intriga a todos, mas a gente precisa sempre compreender que o suicídio nunca tem uma causa única. Ele é um fenômeno complexo, né? E eu acho que tem um ponto importante para a gente pensar, que normalmente quem chega a esse ponto não necessariamente quer morrer, mas a pessoa não consegue mais lidar ou ela não aguenta mais uma dor ou um sofrimento. Então, é um ato muito mais para eliminar uma dor interna, emocional, do que obrigatoriamente uma vontade de não viver. Claro que uma coisa se torna consequência da outra. Então, são eventos complexos que normalmente são resultantes de uma dor psíquica insuportável. Eu digo que é um desamparo e um desespero profundo. Carol, e existe algum grupo, pessoas, fatores que têm mais essa vulnerabilidade, que têm mais chances de chegar a esse ponto? Por mais que a gente entenda que o suicídio é um ato passível a todos, sim, a gente tem grupos mais vulneráveis, né? Então, a gente pode pensar em grupos com pessoas que têm algum diagnóstico de transtorno mental e também alguns outros fatores, como situações de violência, grupos minoritários, e até grupos de pessoas que possuem algum trauma, né, ou vivem uma situação de crise. E quais são os principais, assim, sinais de alerta? Quais os principais sinais de alerta que a pessoa, que o familiar, por exemplo, que está ao lado, consegue identificar para buscar ajuda, se é que existe esse tipo de sinal? Eu entendo a sua pergunta, porque eu acho que a morte em si, ela já é um fenômeno delicado da gente entender, Com compreender e certeza. aceitar. E o suicídio, então, bem mais desafiador. Então, a gente fica tentando encontrar sinais. E aí, Júlio, os sinais são muito sutis. Por mais que a gente estuda, tenta elencar, né, os sinais, na grande maioria das vezes, eles são muito sutis. E aí, assim, o que eu poderia elencar? Eu gostaria de deixar claro que eu não estou colocando todas as possibilidades nessa minha resposta. Sim. Mas tem um sinal que talvez seja o mais evidente, é quando a pessoa anuncia. Tem pessoas que anunciam, verbalizam um desejo de se ferir, de ter uma ação contra si próprio. Esses talvez sejam os mais evidentes, como eu estou colocando. Mas os outros são muito sutis. Eu destacaria o isolamento social, né? Eu acho que quando essa pessoa vai gradativamente, aos poucos, se evitando, né, os contextos sociais, familiares, a mudança de humor, às vezes uma pessoa que era muito enérgica, muito empolgada com a vida, e ela começa a se apresentar, enfim, muito cabisbaixa, desanimada. Ah, enfim, eu acho que... E alguns comportamentos também de uma certa apatia, de não ver muita graça na vida. Eu acho que esses seriam alguns sinais, mas eu falo que eles são sutis porque a gente passa, às vezes, a localizá-los depois que algo acontece, então você fica procurando, né? Eu acho que por isso que eu falo que é muito difícil, eu acho que lidar com o suicídio, né? O efeito que ele causa nas pessoas ao redor. Mas se a gente puder listar alguns, eu acho que são esses que eu destacaria. Carol, e diz pra gente o que que diferencia uma tristeza profunda de um quadro depressivo, de uma depressão? Ó, uma tristeza, aí eu acho que eu
já vou usar, acho que seria uma tristeza que não seria profunda, porque o quadro depressivo, de fato, é uma tristeza profunda. Certo. Uma tristeza corriqueira, humana, é uma tristeza da vida. Sim. É isso, ela é passageira, ela é temporária, ela é rápida, diante de algum fenômeno, algum evento nosso cotidiano, né? Então, é isso, a gente pode entender que a tristeza é um sentimento, é uma sensação da natureza humana Que passa. que passa. Normalmente relacionado a algo que não deu certo, não saiu como a gente queria, ou aconteceu algo que a gente não queria que acontecesse. Mas ela passa. A depressão, aí sim é o termo que você usou. Ela é uma tristeza profunda. Ela é uma tristeza profunda junto com os elementos apatia, desvalorização de si, um embotamento afetivo, né? E uma dor que a gente normalmente escuta dos pacientes que vem com um relato de uma sensação de vazio, dor, uma angústia no peito. Certo. E a gente sabe que esse mês, agora setembro, quer trazer luz a esse tema. Você acha que é importante a gente conversar sobre a prevenção ao suicídio ou isso instigaria as pessoas a fazerem isso? Eu gostei do termo que você usou, né? Trazer luz. Eu acho que falar sobre suicídio de forma responsável é sempre uma ação de prevenção. Mas por que eu estou destacando isso? Porque a gente já tem estudos que localizaram o quanto uma campanha não necessariamente possui um resultado efetivo na prevenção. Então, para não me alongar muito, só para você entender, a gente tem pesquisas que localizaram, depois do início dessa campanha de Setembro Amarelo, no Brasil, a gente teve um aumento de números de suicídio um pouquinho antes do mês de setembro e um pouquinho depois. Então, perto desse mês, né, entre meados de agosto até meados de outubro, o número de suicídio aumentou. E aí, assim, eu estou culpabilizando a campanha, ou as pesquisas culpabilizaram, não é uma forma direta, mas é como a gente tem falado sobre esse assunto. Então, a forma como a gente tem abordado. No entanto, não sei se você e os nossos ouvintes, né, telespectadores observaram, a gente tem tentado trazer muito mais a discussão da valorização da vida Sim. do que prevenção do suicídio. Por isso que eu gostei do termo que você usou. Eu acho que é muito mais trazer essa luz para uma dor, para um sofrimento, do que falar de prevenção ao suicídio. Porque senão a gente também entende que assim, o suicídio é a única saída. Então a gente precisa falar das dores, a gente precisa falar do sofrimento, que é da natureza humana, né? Claro que você, com profissionais especializados, a gente tende a cuidar também desse assunto. Falar com responsabilidade, super indicado. Carol, e a gente sabe que a saúde mental, esse tema, ainda tem um tabu, tem um certo preconceito na sociedade, né? Como que isso atrapalha quando a gente vai dar uma informação, querer passar uma notícia boa, né? É um desafio, Júlia. Eu tô até com esse sorrisinho, né, de canto de boca, porque a minha profissão, a minha área, vivenciou isso durante anos, né? O quanto o cuidar da saúde mental foi associado à loucura durante um bom tempo, né? Mas eu acho que isso ainda permanece um pouco. Então, a gente precisa, sim, desmistificar. Eu acho que é um trabalho de desmistificar esse cuidado da saúde mental. Por outro lado, eu acho que a gente tem um desafio muito maior até, que eu diria que são os atos agressivos, violentos, ou seja, essas ações que podem ser verbais ou não, até físicas, em que o ser humano tende a direcionar para um outro ser humano, né? Então, às vezes, falar de saúde mental não é falar apenas do cuidado de si, Sim. mas é falar também do ato que alguém se direciona para outro alguém. Então, onde eu quero chegar? Às vezes uma pessoa tá até bem consigo, mas o outro fala, nossa, mas você tá esquisito. Nossa, mas você tá bem. Mas esse cabelo? Mas essa profissão?
Vai ser esse namorado, essa namorada. E aí, a maneira... Claro que eu estou dando exemplos simples, Sim. né? Para não falar de violência e discriminação de forma direta, mas o bullying, enfim, tantos outros exemplos de violência, né? Feminicídios e tal. Tudo isso tem um efeito sobre o emocional de alguém. Com certeza. Então, falar de saúde mental é muito mais amplo do que apenas falar do cuidado de si, né? É falar também das agressões, das ações de destruir e desvalorizar o outro, né? Carol, e quais ações as pessoas podem cultivar dia a dia para manter esse cuidado com a saúde mental? Olha, eu acho que a gente pode pensar sempre numa ação multidisciplinar, né? Acho que tem alguns cuidados que a pessoa pode recorrer, né, a profissionais especializados, que não precisam ser obrigatoriamente da área da psicologia, mas recorrer a profissionais especializados, buscar, se necessário, uma ajuda medicamentosa. Para além disso, acho que tem, né, os exercícios físicos, que são sempre muito recomendados, a gente tem pesquisas que comprovam isso. E além disso, eu acho que é pensar em algo que faça sentido para a pessoa enquanto proporção de bem-estar. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de bem-estar. Se para você o bem-estar é lidar com cavalos no final de semana e para o outro é pescar, tudo bem. Então, é isso. Então, é sempre procurar localizar e reconhecer o que te faz bem, por mais que não seja o que faz bem para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nisso. Carol, a gente vai dar uma pausa rapidinho, tá? Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está recebendo a Carol Ramparian. Ela que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia aqui da Unifeb. E a gente está falando sobre a questão da prevenção ao suicídio neste mês, que é mais conhecido como Setembro Amarelo, que traz luz a esse tema tão importante que a gente está debatendo aqui hoje. Carol, e no bloco anterior, eu gostei de um termo que você usou, que é não falar sobre a questão do suicídio, mas da valorização da vida. Para você, qual que é a importância disso? Júlia, eu acho que tem um ponto que é entender que viver não é algo fácil, não é uma tarefa qualquer. Não vou dizer que, imagina, gente, vamos sorrir todos os dias, por mais que a gente tenha conta para pagar, meta para atingir, filho para arrumar e educar. Então, é claro que a gente entende os desafios cotidianos, diários de viver. Mas isso não significa que a gente não possa recorrer a ferramentas que nos ajudem nesse sentido. Ou seja, quando a gente falou um pouquinho também sobre o isolamento social, eu acho que tem um ponto que é a vida é difícil e desafiadora para todo mundo. Mas quando você não tem um dia tão legal, você ou a grande maioria, o que a gente tende a fazer quando a gente chega em casa? Você quer falar, você quer contar. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quer desabafar, Quer né? desabafar, obrigada pelo termo. Então, desabafar, compartilhar algo com alguém, por mais que a pessoa não vá resolver o seu problema e também nem precisaria. Você colocou para fora, né? Sim. Aquilo te alivia, você desabafou, por mais que no outro dia talvez você ainda não esteja 100%, isso talvez te ajude no enfrentamento da vida. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas desabafar seria uma forma de enfrentamento e o ser humano tem tantas outras. E aí, quando a gente pensa nesse isolamento social que muitas vezes acomete uma parte da população, eu acho que começa por aí. Essa pessoa não compartilha. Ela guarda. Ela guarda. Então, eu costumo dizer que o suicídio, ele infelizmente começa por um sofrimento silencioso. Então, aquele silêncio que a pessoa vai mantendo diariamente,
Você vai dizer, nossa, Carol, mas minha família reclama que eu me queixo. Continue se queixando, reclamando, falando. Claro, também faça depois algo com isso, mas é pior quando a gente se cala, porque esse sofrimento interno, ele pesa, vamos dizer, ele tem um peso no emocional, porque tudo vai ficando muito doloroso, sem saída, e aí, muitas vezes, a pessoa vive aquela dor insuportável que eu citei. Tende a ficar maior quando a gente guarda. Sim, sim, com certeza, com certeza. E também estou citando o desabafar, mas as pessoas, cada um tem às vezes a sua forma, né, de lidar com essa vida, com esses desafios cotidianos. Se é a sua meditação, se é a dança, se é o reiki, ou, enfim, andar de bicicleta no fim do dia, estar no parquinho com o seu filho, tem, né? No entanto, que a gente vê muitas postagens das pessoas assim, não é terapia, mas é terapêutico. Sim, É disso que eu tô falando. Então, não precisa fazer terapia, mas faça algo que seja terapêutico. Por quê? Porque eu acho que aquela síndrome dos heróis, dos super-heróis, da Mulher Maravilha, eu não entendo por que ela se mantém até hoje. A gente não precisa, não temos que lidar com as nossas angústias e os nossos desafios sozinhos. Então, recorrer a alguém, ter alguém como um apoio, é sempre muito bem-vindo. Carol, e a gente falou também no bloco anterior sobre a questão de alguns sinais. Vamos dizer que eu identifiquei o sinal em alguém. Como que eu abordo essa pessoa? Como é que eu chego nela, converso? O que essa pessoa tem que fazer? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis para te responder de forma direta. Porque depende principalmente do quê? Do vínculo. O vínculo que você tem com essa pessoa vai te trazer mais possibilidades, se esse vínculo for mais íntimo Sim. ou de longo prazo, do que quando você nem conhece e nem tanto Só um vínculo. conhecido, né? É só um conhecido. Então, a gente tem, de fato, algumas limitações a depender do vínculo. Mas, de maneira geral, eu poderia dizer que uma abordagem gentil, acolhedora, em que você, para você não ser invasivo, em que você sinalize para esse outro, como, por exemplo, olha, eu estou percebendo que você anda preocupado, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Então, você sinaliza para esse outro, olha, sei, parece que você está com uma cara, uma feição um tanto desanimadora. Quer conversar? Quer falar algo? Tô aqui. Então, quando eu falo da invasão, é um limiar bem delicado, porque quando a gente invade demais uma pessoa que já está isolada, que ela já, né, tá com esse embotamento, qual é a reação dela? Não, tenho nada a dizer. Então, mas também se você não fala, e você percebe, mas às vezes você se cala, você também depois pode se culpabilizar. Sim. Então, é um meio termo que você diz que você está ali, disponível, e talvez isso possa abrir, né, uma possibilidade desse outro te procurar em algum momento. E vocês, profissionais dessa área, conseguem identificar esses pacientes que estão a ponto de cometer um suicídio ou não? É difícil como se fosse qualquer outra pessoa. Eu também teria que te dizer, depende se é um paciente que está em acompanhamento, né, com um profissional da área. Sim, aí você tem mais ferramentas, mais informações. Você, por mais que a pessoa às vezes não fale disso, mas você localiza os sinais. Exato, você tem a história de vida, você localiza os sinais ali que são sutis, mas se for também da nossa convivência, Júlia, que não esteja no âmbito do profissional, é isso. Às vezes a gente pode ter a mesma percepção que as outras pessoas, mas também ter um limite dessa relação. Então, assim, tudo depende, mas não é tão fácil assim quanto a gente pensa. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque muita gente questiona se existe um tratamento para essa pessoa não chegar ao ponto de cometer o suicídio. Eu acho que existe sim ações, intervenções que auxiliariam essa pessoa a reduzir o sofrimento, a dor que ela quer apenas eliminar. Isso sim.
o ato, a decisão, isso às vezes a gente não tem esse poder. Tentamos, né, intervir, mas eu acho que esse é o grande ponto. Existe sim. E claro que vai ser a terapia, a medicação e os exercícios físicos, essas ferramentas que eu citei há pouco tempo. É até isso que eu ia te perguntar agora sobre a questão dos medicamentos. Tá? Nem sempre só a terapia funciona. Às vezes ela precisa buscar essa questão dos medicamentos, né? Às vezes nem só a terapia funciona, precisa do apoio medicamentoso, e eu vou dizer, às vezes nem só a medicação funciona, precisa do apoio terapêutico. A gente já tem, hoje em dia, várias pesquisas que mostram esse trabalho conjunto, incluindo o exercício físico, eu acho que é o tripé, a tríade primordial para que a gente consiga enfrentar esses desafios da vida. Vindo ainda com um transtorno mental atrelado, então, sim, a medicação com a terapia seria a indicação principal para o enfrentamento do suicídio. Carol, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente está em período de inscrição aí para o vestibular, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o curso de psicologia. Nossa, quanto tempo eu tenho! Mas vamos lá, vou tentar ser breve para dizer que eu acho que o curso de psicologia, ele passou por algumas reformulações, claro, diante de muitos aprendizados e também uma necessidade social, uma demanda, né, pós-pandemia, enfim. Com certeza. Então, a gente veio com uma necessidade de reformular um pouco a nossa grade. Então, a gente tem aí no curso tanto as disciplinas teóricas, básicas, mas depois as que são das especialidades, os estágios e as disciplinas novas que eu estou dizendo que vieram agregar com a psicologia do trânsito, a psicologia do esporte. Então, a saúde coletiva. Então, a gente também foi reorganizando o curso. Então, para quem vier, vai encontrar, eu acho que uma forma de olhar para o ser humano de maneira bem integral dentro dessa contemporaneidade. Tá, joia. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa que acompanhou esse programa tão especial, onde a gente falou sobre o Setembro Amarelo. Olha, talvez vou ser repetitiva, mas eu diria que eu acho que em tudo, né, de todos os desafios, de todas as campanhas, de todas as formas de falar sobre algo que é difícil, nunca ninguém sabe a dor do outro. Medir dor, classificar dor, isso não está em questão. Tem algo que incomoda, tem algo que está tomando o espaço aí do seu dia, da sua saúde. Verifique isso. Procure alguém, algo, alguma coisa que possa, sim, te ajudar a pensar, a entender e enfrentar esse tipo de dor. Não deixe ela crescer. Tá, joia. Carol, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem eu tô de volta. Beijos e saúde!